gente vai falar de um assunto muito legal, eu gosto. Não sei se vocês vão gostar, mas eu gosto. E a gente sempre vai aplicar isso daí na parte de design. Na verdade, a gente vê isso em diversos lugares, de diversas formas, tá? Que é a semiótica. Alguns de vocês já tiveram alguma prévia de semiótica, né? Vocês falaram que tiveram com o Guidotti, né? Foi isso, não foi? Sim, não? Sim, bem por cima, mas foi um pouquinho. Legal, legal. Só deixa eu... Legal colocar aquele iconezinho vermelho ao vivo, sabe? Que aparece bastante no YouTube, no Insta. Acho que é válido. Desculpa, galera, só tinha que validar uma arte aqui para um cliente. Mas pronto, já foi. Bom, todo mundo vendo aí o Illustrator? Sim. Beleza. Tem gente entrando, tem gente entrando. É o Gemerson que sempre entra no final. Bora. Então tá bom. Separei aqui, como de costume, para a gente ir falando um pouquinho, tá? Alguém sabe o que é semiótica aí? Alguém lembra o que é semiótica? Da onde que viu semiótica? É o estudo dos símbolos? Alguém se habilita? É o Estudos dos símbolos, alguma coisa assim. símbolos. Na verdade, é o estudo dos signos. O símbolo é uma vertente dos signos. Isso confunde um pouquinho a nossa cabeça, mas a gente vai desmistificar isso daqui para vocês, tá? Mas mandou bem, Vi. Era quase isso. Quando o assunto é semiótica, a gente sempre tenta associar a muitos conhecimentos teóricos, aquela coisa tediosa, falar, ai meu, que saco, né? É monótono, tem que estudar. E realmente, quando a gente vai para a parte mais teórica, é sim tedioso, tá? Quando a gente vai ler livros sobre semiótica, sobre a psicologia da semiótica e assim por diante, a gente acaba dando aquele soninho, aquela piscada, justamente porque é um conteúdo denso e uma parte um tanto que filosófica, tá? Então, realmente, essa parte de semiótica mais teórica, ela é um pouquinho chatinha. Mas quando a gente vai lá e aplica semiótica, quando a gente entende alguns fatores da semiótica, acaba ficando aí um tema bem legal de se trabalhar, tá? Então, por trás desse nome aí, que pode, na verdade, fazer a nossa cabecinha aí pensar que é complicado, mas na verdade não é, a gente tem algumas dicas aí preciosas e práticas que a gente vai aplicar, tá? No nosso processo de criação. E lá no final a gente vai ter um processo criativo que vocês vão compor utilizando a semiótica. Então é por isso é importante que vocês vejam o passo a passo, saibam de tudo, tirem as dúvidas de vocês, para que lá no final, quando vocês aplicarem a semiótica, vocês consigam me explicar os elementos e as vertentes utilizadas aí, ok? Então, a semiótica aplicada ao design, ela vai muito mais além de qualquer fórmula que a gente pode ver. Vai muito mais além do que a gente vai ver aqui, tá? Tem muita gente que consegue fazer coisas assim grandiosas em relação à semiótica, principalmente quando a gente trata na vertente de símbolo, que a gente vai ver o que é, tá? Ela pode, assim, ocupar, até coloquei aqui, um espaço na nossa cabeceira ali, né? Bem como conselheira, porque ela vai clarear as nossas ideias aí, vai dar novos caminhos para a gente. Por isso que é importante a gente ter ali um repertório, né? Um repertório para que a gente conheça um pouco dessa teoria para saber aplicar na prática, tá? Então, como que a gente vai utilizar isso na prática?
como que a semiótica, esse estudo aí, é aplicado ao design, que é a nossa matéria, né? Então, a gente vai ver tudo isso daí, tá? Primeiro, para a gente entender semiótica, a gente tem que entender o signo em si, tá? E o signo é tudo que nós podemos atribuir um sentido. Isso é uma especificação do conceito signo, tá? Mas aí a gente vai dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente Professor, só um observa... minutinho. Pode falar, Vi. A Carol não tá conseguindo ver o Illustrator aparecendo na Só tela a dela. Carol? A Carol, eu acho que é a Duda também. A Duda tava com dificuldade de entrar. A Duda nem tá aqui, ó. Elas estão com dificuldades. Lá, 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 lá. Ó, a Duda entrou e saiu várias vezes. Ela tava com dificuldade de entrar. A Ana Caroline não tá vendo o Illustrator. É só ela, todo o restante tá vendo? Eu tô vendo. Eu também tô vendo. Eu tô vendo também. Carol, será que não é sua internet? Alguma coisa assim? Tenta entrar e sair de novo, cá. Beleza? Ela falou alguma coisa, Vitória? Ela falou que deve ser isso mesmo. Ah, então tá bom. Então podemos continuar? Sim. Quer esperar um pouquinho para Carol entrar? Ela falou que agora apareceu, professor. Pode continuar. Ué, mas ela... Ah, tá. Beleza. Fechou. Ela entrou e saiu. Já entrou. Então, fechou. Então, quando a gente observa algum signo, tá? E guarda essa palavrinha, signo, signo. Rapidamente, a gente faz algumas associações. E não só uma associação básica. A gente atribui valor, tá? A esse signo aí. Isso, basicamente, a gente vai entender já já como que funciona, tá? Então, quando a gente imagina alguma coisa, uma associação a algum signo, é feita na nossa mente. Então, quando a gente imagina alguma coisa, uma associação a algum signo é feita na nossa mente, tá? Porque a gente tem um repertório visual, um repertório iconográfico, um repertório de signos. E aí a gente vai abordar um pouquinho de tudo isso, tá? Claro que as representações desses signos, eles vão variar de pessoa para pessoa. Depende muito do repertório visual que a pessoa tem. Então, se você é um cara que costuma ver obras de arte, é um cara que costuma ler bastante coisa sobre publicidade, propaganda, é um cara que frequenta bastante lugares despojados, lugares culturais, você vai ter um repertório muito melhor do que qualquer outra pessoa. Um repertório cultural, nesse sentido, te traz muito mais representações desses signos do que para outras pessoas. Por isso que a gente tem uma divisão de classe econômica base, tá? Justamente por conta da educação. Então, quando a gente fala das representações desses signos, a gente também fala sobre interpretação desses signos. Não adianta você ter uma placa lá dizendo que não pode abrir aquilo e o fulano ignora essa placa e vai lá e abrir. Tem uma história que eu costumo contar de um cliente meu que falou para mim disso que aconteceu, né? Quando eu fui para os Estados Unidos lá, eu sou péssimo de inglês, então esse signo eu não entendo, tá? Então eu sou péssimo, péssimo. Aí o que acontece? A gente foi na cara e na coragem, porque minha esposa é outra péssima de inglês. Então nós dois fomos na cara e na coragem. O que acontece lá? Principalmente nos parques da Disney, da Universal, há muitos signos. E os signos, eles fazem com que a gente tenha uma leitura mais rápida.
Então, banheiro é igual aqui e na China. É tudo igual. As placas, as setas, né? A iconografia, tudo isso é igual no mundo todo. Então, não tem o porquê da gente ficar, tipo, com receio de entender algumas ou alguns outros países, ou ir para alguns outros países por causa de um signo só. Ou seja, do alfabeto em si, né, da língua. Todo o resto é composto por uma série de outros tipos de interpretação. Então, se você sabe interpretar, com certeza você vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. Mas o que acontece quando eu falei aqui para vocês? Estou admitindo a Vanessa aqui, pronto. Mas o que acontece aqui em relação à interpretação? Um colega que costuma ir para fora e tem uma empresa aqui no Brasil, ele falou que alguns investidores vieram dos Estados Unidos e foram visitar o Pátio Fabril lá da empresa que ele tem. E aí, no Pátio Fabril, tava lá uma caixa fechada com cadeado e uma placa escrita, né? Não abrir. Aí ele voltou e falou pro cara, falou, poxa, mas a caixa já tá fechada com cadeado. Por que que vocês precisam colocar a plaquinha não abrir? Aí entrou aquela confusão mental, né? Justamente porque as pessoas, a nossa cultura brasileira, a gente tem costume de não ler, de não ver as coisas ali, né, explícitas. E o cadeado em si já era um signo. Ele já estava indicando que, meu, tá fechado. O que você vai fuçar aqui? Precisaria de uma placa indicativa falando que não pode abrir? Sim ou não? Não, não deveria ser necessário, né? Mas óbvio que não, né? Então, poxa vida, por que que a comunicação em si, ela precisa conter uma plaquinha indicativa falando que não pode se a caixa já tem um cadeado? Ou seja, a pessoa que tem a chave que vai conseguir abrir. Por que que o fulano vai tentar abrir a caixa para ver o que tem dentro, né? Isso nos Estados Unidos não acontece, né? Isso numa versão mais cultural. E quando a gente fala de cultura, a gente também fala principalmente de educação. Por isso que semiótica, ela está muito atrelada à educação, à interpretação, à leitura, tá? E aí, nessas três vertentes, a gente vai ver como é importante a gente ter repertório visual, a gente ter repertório cultural, artístico, para a gente entender. Por isso que logo no começo da faculdade, vocês tiveram aí estética e história da arte, certo? Então, justamente para vocês adquirirem aí um repertório visual, um repertório artístico, né? Então, fechou. Tranquilo até aqui? Professor. Professor? Oi, oi. Reforçando essa história de se está escrito que não é para abrir, não era necessário ter o cadeado, ou se tem o cadeado, não deveria ter a placa. Aqui na adega tem uma câmera fria e na porta está pintado, na porta inteira, a porta está pintada e está escrito assim, cerveja gelada aqui. Aí o pessoal chega, aí fala, tem cerveja gelada? Aí a gente aponta e fala, naquele freezer. Aí tem gente que volta, olha pra gente e fala, aonde? Aí eu falo, naquela porta, ó, é só abrir aquela porta. A vontade que dá é de falar assim, ali onde está escrito cerveja gelada aqui. Mas eu não posso fazer isso. Não pode chamar a pessoa de analfabeta, Roberto. Não pode. Mas não é grande, tá? Assim, mas não tem isso jeito. É muito cultural, cara. É muito cultural. A gente tem essa cultura de ter tudo na mão. E isso que dificulta, né? Quando a gente vai para fora, tem assim um baque cultural gigantesco, porque as pessoas lá fora, elas agem de outra forma, elas interpretam de outra forma. É surreal, é uma experiência surreal, justamente
entra muito na questão de como a gente está atrasado, né? E de como o berço da civilização chegou tarde aqui, né? Ou seja, a educação chegou muito tarde aqui. Então, por isso que a gente costuma ir apanhar muito. Mas é uma coisa assim, que se a gente se atentar em qualquer lugar desconhecido que a gente vá ou possa ir, às vezes tá lá toda a indicação na parte superior, com as placas indicando onde é banheiro, onde é entrada, onde é saída. No entanto, as pessoas vão perguntar aos seguranças onde fica o banheiro, né? E toda essa comunicação sempre está em uma parte pendurada em plaquinhas em cima ou no chão, né? Tem lugares que você entra e a comunicação está toda no chão. E outras exemplo disso é o shopping. Em cima. Você entra no shopping, em todas as entradas tem um mapa do shopping. Isso é um indicativo semiótico, né? E mesmo assim você vai lá no segurança perguntar onde fica tal loja, mas o mapa tá ali. E ninguém vai lá no mapa. Eu não vou perguntar ao segurança, tá? Mas eu vejo muita gente fazendo isso. Mas é fogo, né? É complicado. Mas enfim, vocês pegaram um pouquinho da vibe aí, tá? Então, quando a gente fala de termologia, do termo semiótica, da palavra semiótica, a gente fala de sêmion, tá? Que significa signo. Então, quando a gente fala semiótica, ela vem do grego e significa signo, tá? Pra gente aqui. Falou de semiótica, falou de signo. Ah, professor, é Capricórnio? É Câncer? É Virgem? O que é? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Vocês aprenderam o que é signo, certo? Todo mundo aprendeu o que é signo na escola? Sim. Sim. Ela vem, eu sou escorpião, me segura. E aí o negócio vai ficar feio. Os signos, o horóscopo em si, ele tem uma parte da semiótica também, tá? E depois eu até mostro para vocês aqui, para vocês se ligarem nisso, tá? Então, toda vez que a gente fala semiótica, a gente fala de signo. É a ciência que estuda os signos, tá? A gente vai ter, além da ciência que estuda os signos, a gente vai estudar todos os fenômenos culturais. Por isso que a gente falou bastante de cultura. Cada um age de uma forma. Tem um exemplo muito bacana que eu costumo até usar com os meus clientes. No Japão, as pessoas entregam o cartão de visita com as duas mãos e elas fazem uma reverência. Então, elas pegam com o dedo, com as duas mãos, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ó, elas pegam assim. E tá vendo aí na câmera, gente? Sim, estou vendo. Legal. Eles fazem assim. Eu não tô vendo, então, não. Eu também não tô vendo, não. Toca na tela que aparece. Vocês estão... Hoje eu tô no celular, aí eu só toquei na tela e aparece. Ninguém tá vendo a câmera pequenininha lá do lado esquerdo? Direito? Eu tô vendo. Eu não tô vendo nada, eu tô vendo o Illustrator ainda. Eu também, tô vendo só o Illustrator. Vocês estão no computador? Sim. Que estranho. Sim, no PC. Vou mandar uma foto no grupo como que é, tá? Mas algumas pessoas viram. Então se entrega dessa forma aqui. Dessa forma. O que acontece? Quando as pessoas entregam o cartão de visita dessa forma, quer dizer, no Japão, educação, né? E eles prezam pela cordialidade no empreendedorismo. Então, quando você entrega o seu cartão de visita, você está submetendo a um serviço. Por isso que eles inclinam a cabeça
para oferecer o cartão para outra pessoa. É muito surreal isso. Todos os gestos correspondem à semiótica também. Isso é muito bacana. Aqui no Brasil é uma coisa de louco. Você entrega assim e quase falta tacar na cara da pessoa ou na mesa, né? Para você ver como que as culturas são diferentes em cada um dos seus lugares e países, né? Então a gente tem essa diferença básica aí. Por isso que ela estuda também os fenômenos culturais. Ela pode ser aplicada também ao analisar e interpretar palavras, sons, vídeos e imagem. Netflix de vocês aí, né? Os filmes que vocês estão assistindo, os sons que vocês ouvem com esses filmes, as palavras proferidas pelos atores, tudo isso faz parte de uma leitura da semiótica, tá? Então, sabe aquele gesto que a gente faz de estar conversando com uma pessoa assim, e outra pessoa tá vendo muito a nossa conversa, ela tá tentando ler os nossos lábios? Isso é um tipo de interpretação. E isso é semiótica, porque o nosso movimento labial é condizente com a nossa língua. E vocês devem perceber isso nos filmes, né? Tanto que, se você colocar um filme com locução em português e a legenda, você vai ver que não tem nada a ver, na maioria das vezes, a tradução em si. Justamente para casar as palavras que são melhores com a pronúncia, com a boca, com esse gesto da boca. E aí a gente pega mais afeição se a gente tem essa visualização. Já perceberam isso? Mexicano é uma coisa horrorosa, né? O português, quando dubla o mexicano, assim, é uma coisa muito estranha. Mas a gente percebe muito isso na La Casa de Papel. Porque a língua espanhola, ela tem muito nuance da língua vazar para fora da boca. E isso a gente não tem na nossa cultura. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. E parece que tem mais movimentos, né? Como eu não assisto filme dublado, então eu não reparo muito nisso. Eu também não. Essas sabe por que vocês labiais... não reparam, né? Se você não sabe, se você está lendo a legenda, você não está prestando atenção na boca do ator. Acontece muito essas leituras labiais, professor, nos jogos de futebol, né? Tentando descobrir o que o juiz falou ou o que o técnico falou, quando um jogador xinga o outro ou fala alguma coisa, e aí depois fica se revendo e tentando fazer aquela leitura labial. É muito comum isso no futebol. Aliás, não só no futebol, nos esportes em geral. Tanto que com o início da pandemia, os jogos estavam todos sem público. Aí surgiram várias matérias, né? Tipo, agora a gente tá entendendo tudo que os técnicos falam, xingam, brigam, os jogadores, né? E antigamente não dá para se escutar nada, né? Então isso é muito surreal, né? No design, esse estudo é tão importante, mas é tão importante porque ele ajuda a atribuir valor e sentido, tá? Quando a gente fala de estímulos visuais. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Então a gente já viu até agora que semiótica nada mais do que é o estudo do signo e dos fenômenos culturais aí. Então a gente já teve bastante exemplos em relação a isso, né? Esse carinha aqui, tá? Ele nada mais, nada menos do que o filósofo Peirce, que foi o cara que estudou e concebeu o estudo da semiótica em si, tá? Mas a gente vai chegar nesse cara aqui. Se vocês quiserem se aprofundar nesse conteúdo, um conteúdo mais teórico, eu sugiro que vocês pesquisem bastante sobre ele. Na verdade, qualquer coisa que você for pesquisar sobre semiótica, você
vai acabar chegando até ele, tá? Mas se você quer se especializar mais, entender mais sobre a semiótica, é só procurar o filósofo Peirce, que você já vai encontrar assim um respaldo gigantesco sobre o assunto. Então, a gente entrou no signo. Signo é a representação de algo que atribuímos valor, tá? Significado ou sentido. Então, a gente já tem 3 tipos de atributos quando a gente fala de signo: valor, significado ou sentido. Quando a gente fala de valor, eu estou falando de que tipo de valor? O valor monetário ou o valor sentimental? Quando você vê... Valor sentimental. E quando você vê um Camaro estacionado, igual eu vi, fui ter uma reunião hoje lá na agência, tá todo mundo de home office, né? E aí eu só vou pra agência quando eu tenho que ter alguma reunião mais precisa com algum cliente. E aí eu cheguei, tinha um Camaro bem estacionado assim na minha frente, pretão, bonitão, assim, com o logo estampado, com o alfabeto, assim, os signos ali, bonitinho, escrito Camaro. Isso passa algum atributo de valor? Sim. Então, logo se imagina-se que é de uma pessoa que o cara é rico, né? Tá bem na situação financeira. É. O cara tá bem, o cara tá legal, o cara deve ter uma mulher ao lado bacana. Vários sentidos, né? Então deve ter uma empresa, deve ter alguma coisa assim nesse tipo. Então ele passa um valor também monetário, não só um valor sentimental, tá? Significado. Significa, então, tudo isso que a gente traduziu, certo? A gente pensa que é uma pessoa que tem posses, uma pessoa que tem ali um status, uma educação diferenciada. Tudo isso significa algo, certo? Então tem esses atributos aí. Quando a gente observa os signos, automaticamente a gente atribui sentido para eles. Então, esse é o processo, é a compreensão, é o processo da compreensão, formado através de um estímulo físico que gera entendimento. E aí eu coloquei aqui, acontece através da relação eu e o outro ou algo. Ele está exemplificado aqui dessa forma, ó, coloquei a imagem aqui. Então eu tenho os meus 2 hemisférios, certo? No cérebro. Eu tenho o meu hemisfério mais criativo e o meu hemisfério mais racional. A parte esquerda é a racional e a parte direita é a criativa, certo? Então eu tenho esse repertório aqui, o repertório analítico e o repertório visual. E aí, para eu entender o próximo, para eu entender o signo, o outro ou alguma coisa, eu preciso disso daqui completinho. Senão, isso daqui não chega com eficiência. É a mesma coisa que a gente fez em sala de aula sobre o receptor, o emissor e a mensagem e o canal. Sempre quando a gente não tem um repertório visual nesse sentido, a gente não consegue decodificar o signo, a mensagem em si, tá? Então, são 3 as vertentes da semiótica. Uma delas, a Vitória até já falou. Deixa eu ver aqui, deve ter entrado pessoas. Deixa eu admitir aqui, a Jennifer. Prontinho. Então, são 3 as vertentes da semiótica, e a gente vai ver essas 3, tá? Eita, Jesus. Jennifer, como que você consegue ouvir a aula com todo mundo falando na sua orelha? Vamos lá. Essas 3 vertentes aí, elas estão divididas e a gente vai estudar cada uma delas, tá? Ela foi concebida, então, por esse filósofo e ela foi bastante estudada aí nos cursos de design e de comunicação. Então, no curso de publicidade, no curso de design, no curso de arquitetura, a gente estuda a semiótica, tá? Para entender aí como aplicar.
essa que traz maiores contribuições para o design a partir da distinção dos 3 signos. Então, a gente vai ver os 3 tipos, tá? Antes disso, toda vez que houver uma atribuição de sentido, há a formação, então, de um signo. Se você entendeu isso daqui, ou seja, o que está escrito aqui? Está escrito signo, certo? Um japonês vai conseguir ler signo aqui ou não? Ele consegue? Se um japonês vai conseguir ler? Isso. Não. Por que não? Porque está representado por outro signo para ele, porque ele conhece lá a língua dele, que é representada por outro signo. Para a gente é o alfabeto. Então, por isso que a gente só entende, tem um japonês sentido. não entenderia. Só tem sentido, então, quando a gente entende o outro, certo? Isso mesmo. Então, fechou. A classificação mais simples e largamente utilizada foi concebida por Peirce, que distingue 3 espécies de signos, tá? E vamos lá. A primeira delas é o ícone. O que é o diacho do ícone, tá? Os signos, eles têm semelhanças com o objeto real. São os mais fáceis de serem utilizados. Pense sempre aí na questão dos ícones do celular, por exemplo, tá? A gente tem ali diversos ícones que representam o quê? Os aplicativos que representam cada uma das marcas, certo? Além disso, a gente tem ícones de fotografia, de desenho, de estátua, de filme, entre vários outros. Quando a gente cria um mascote, por exemplo, a gente está representando o conceito da empresa, o serviço, igual a Magalu, igual os mascotes aí das Olimpíadas e assim por diante, tá? Então, ou seja, aquele mascote passa a ser o ícone que representa a empresa. É também o caso dos desenhos das redes sociais e de localização. Então, quando você acessa o celular, você vai ver, comprei um celular novo. Aonde que é a câmera desse celular? Qual que é o ícone que representa a câmera? A própria câmera redesenhada, certo? Não importa como ela está desenhada, ela vai ter características que nos condizem à fotografia, à câmera em si. Pode ser uma câmera, um videozinho, ou o ícone da máquina fotográfica em si, certo? Então a gente já vai ver que isso daí está disponível. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o ícone do Facebook, o ícone do Instagram, do LinkedIn. Então tem todos esses ícones aqui. Isso daqui nada mais é do que eu tenho o meu objeto real e eu tenho o meu ícone do objeto. É uma representação do objeto real. Então, isso funciona como ícone, tá? Tranquilo em relação a ícone? Ícone é uma representação de um objeto real. Exatamente. Okay. A gente sempre vai falar que é ícone quando isso parece com o objeto real. Ok, entendido. Tá bom? Aí é ícone. Aí a gente vai para símbolo. Símbolo é o signo mais complexo. Por que é o mais complexo? Porque a gente não tem semelhança quase que nenhuma ao objeto representado, tá? Ele é praticamente um montante de vários signos, de vários ícones, tudo junto, representando algum sentido total. Então, quando a gente vê aqui, vou pegar aqui. Isso daqui, o logo da Landiva, é um ícone? Sim ou não? É um símbolo. É um símbolo. Por quê? Você entende ele?
É um L, né? Hã? Eu já expliquei ele para vocês? É um Lzinho. Não, que eu Então- esteja na então- aula, não. Então olha para ele e me explica o que ele significa. Eu vejo um L. Um L, tá. E mais? Talvez um L e um A. Um L e um A, legal. Que mais? Alguém mais? Vocês identificaram 2 ícones, certo? O A e o L. Que mais que vocês identificam aí como ícone? O círculo, né, em volta. Uhum. A águia, Legal. Quem falou da águia? Vanessa. Já, eu tinha falado para você, Van, ou não? Acho que você falou um tempo atrás sobre a Legal. logo. Legal. Vou explicar para vocês o conceito de símbolo. Ó, aqui tem um A de Arnoldo, um A de agência. Tem um L de Landiva. Aqui, bonitinho. E aqui tem uma asa e outra asa e um bico ou uma cabeça. Isso daqui é o desenho de uma águia pairando sobre um lugar à busca da sua presa em si. E o círculo requer velocidade. Se vocês já viram que muitas coisas que contêm círculo em si, ou quando vai rápido, ele vai em forma de círculo. Então quer dizer rapidez também. Por que a águia em si? Porque meu nome significa força de águia. Então a gente fez toda uma conclusão de pegar força de águia, então tem que ter o ícone águia. Aí tem que ter Arnoldo Landiva, ou Landiva, porque as pessoas me conhecem como Landiva. E aí tem que ter o A por causa de Arnoldo ou por causa de agência. Então eu peguei esses ícones e transformei ele em um símbolo. Só que para vocês entenderem ele, vocês precisam ter uma explicação, certo? Por isso que a gente fala que ele é complexo, tá? Aqui, ó, vamos fazer a leitura do Rio 2016. O que vocês veem? Ver os arcos aí que representa cada continente. Legal, que mais? Como que se fossem pessoas, né, dando as mãos. Bacana. Que mais? As cores também, elas têm um significado, né, também. Por quê? Cada um representa o continente. E Brasilzão, né? É o amarelo, o verde e o azul. Que mais que vocês veem aí? O que representa o Rio de Janeiro aí? Vamos! Vamos! Vixe, a imagem tá muito... Ah, eu sou cega, tá muito longe. Tá, calma aí. Aonde vocês enxergam o Rio de Janeiro aí? O Rio de... Sei lá, tá só escrito Na aí. palavra Rio. É. Na palavra Rio. Não, eu tive uma ideia, mas eu acho que é meio... Fala, Vi. Poderia ser o Pão de Açúcar aqui, essa imagem? Exatamente.
Ah, Nossa, certeza, garota, eu vi. hein? Eu vi um pão de esse açúcar. olho é tá bom, hein? É o pão de açúcar, gente. Puxa, onde? Eu não consigo. Pão de açúcar aonde aí, gente? Ai, Jesus, vou buscar. Eu não vejo pão de açúcar, de verdade. Nossa, nem eu. Pois é, porque Que eu sou cega. ó, vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem noção. Estão vendo aqui? Agora eu vou pegar o Nossa. pão de açúcar. E depende também do ângulo, tá? Genial. E aí? O que vocês acham agora? Não é que é? É, Ah, então, agora dá sou para miserável. associar. Então, essa questão é muito atrelada não só à semiótica, mas também tem a ideia do que a gente aprendeu há pouco tempo atrás. Do conhecimento. Do repertório que a pessoa tem. Do Gestalt, Também então. do Gestalt. né? Da Gestalt, né? É, da Gestalt. Então, aqui, se você não tiver repertório visual, você não vai associar. Acho que a população carioca associou muito mais rápido do que qualquer outro tipo de pessoa que não reside lá, né? Mas a gente, conheço lá o Pão de Açúcar, visitei o Pão de Açúcar, andei no bondinho, vi tudo isso, a construção da marca em si, então você já vai assimilando. Poxa, mas aparentemente aqui tem tudo a ver com o Pão de Açúcar, galera. Então, é mais complexo para se entender? Precisa alguém explicar? Sim. Precisa. Então, quando a gente cria um logo para uma empresa, a gente tende a expressar o conceito da marca através de alguma forma. E isso também pode ser feito através de uma tipografia, que é o caso aqui do Rio 2016, tá? Quem tem produção gráfica comigo, eu vou até mostrar um pouco do Rio 2016 e vou falar sobre a tipografia, que a gente vai aprender sobre tipografia na quinta-feira, quem tem produção gráfica. A tipografia em si, ela tem quais características que fazem com que a gente associe a nossa brasilidade aqui, ou ao Rio de Janeiro em si? O que vocês enxergam aí na tipografia? Consegue ler? Todo mundo falou assim, o que tem? Eu perguntei, o que tem do Rio de Janeiro? Vocês falaram, tá escrito Rio. Então isso vocês associaram muito mais rápido. As cores da bandeira, sei lá. Talvez a tipografia lembre um pouco as ondas, não sei. Que tem em Ipanema, em Copacabana, no chão? Calçadão. E o que tem no calçadão? Aquelas formas. Ai. Aquelas listras lá. Parece ou não? Parece. Meu Deus do céu. Tá aí, miserável. Parece. Que mais que parece aí? Nossa, mas tem bastante coisa aí, hein? Tem bastante significado e é por isso que vocês não podem me apresentar um logo que não tenha significado, que não tenha estudo. A gente precisa estudar e compor as formas para ter significado.
E aí, gente, bora? Coloca a cabeça para funcionar. Vamos! Quem falar alguma coisa ganha 1000 pontos. Professor. Olha lá. Alguma coisa. Pensei que tinha caído a internet, porque ninguém falava. Aí falei 1000 pontos já. Opa! Todo mundo começou a falar agora. Eu não sei porquê, mas o que me chama muita atenção aqui na tipografia é que o 20, né, o de 2000 tá o 20, o 2 e o 0 estão juntos, e depois o 1 e o 6 estão juntos. Mas tem algum significado, será? Eu acho que me falta repertório e conhecimento para decifrar, mas com certeza tem algum significado. Eles não deixariam o 2 assim. E o 0, o 2 e o 0, e o I, por exemplo, e o 1, tá, eles estão muito associados, o 2 e o 0, por exemplo, com a mesma menção do Pão de Açúcar. Você consegue enxergar a mesma sintonia, sim ou não? Sim, sim. Ele está isolado porque ele representa apenas o século em si. Okay. E o ano 16 ele está isolado porque são os 16 anos do século. Ok. Nossa, mas isso é difícil, hein? Então, mas é só ir associando, buscando um repertório. O rio em si, ali, você vê que tem uma pessoa com os braços abertos. O I, ele tá se juntando e ele tá fazendo o quê com as mãos? Qual que é aquele... Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome. Tem uma especialidade que as pessoas ficam com aquela varinha na mão e os cordões? Sabem? Vixe, não lembro, não. Eu sei qual é o esporte, mas não lembro. Perfeito. Não associa o I com o R e o O? Sim. Também. Então você vai capturando coisas aí dentro da tipografia e dentro da iconografia. Tudo isso significa algo. E a tipografia ela tem essas ondulações também, simbolizando aí a nossa cultura, as nossas formas. Isso está muito também falando sobre a nossa malícia, sobre a nossa desenvoltura. Né? Então tem o nosso jeitinho brasileiro aqui nas formas. Dá para ver tudo isso em uma única coisa. Olha só, né? Então, em relação a símbolos, está tudo ok? A gente precisa aprender sempre o que ele significa. Então, quando vocês verem, por exemplo, o logo do Rio 2016, vocês aprenderam o que esse símbolo significa, certo? Então, vocês já têm aí uma leitura diferenciada desse símbolo. A mesma coisa se eu colocar aqui para vocês, o Bradesco. Façam uma leitura do Bradesco. O que vocês veem? Um gráfico embaixo, uma árvore, não sei. Nossa, tem muita coisa que dá para ver. Eu acredito que seja 2 prédios, simbolizando 2 prédios, 2 conexões, não sei. E aí tem esse raiozinho em cima, assim, que meio que, sei lá, se conecta com o outro, é como se fosse um sentido de rede, e me traz
Parece um B minúsculo, o que forma, né, esse raiozinho em cima dos prédios. É isso que eu vejo. Legal. Que mais? Que mais? Miguel, a sua definição tá legal também, viu? Isso foi uma leitura exclusiva. Bacana. E o que a gente vê assim de forma de signo mais tranquila? Vi uma árvore, certo? E viu ali um gráfico. Quem mais vê alguma coisa? Olha, sei lá, meio que dá pra ver, tipo, o globo lá que fica dentro da bandeira do Brasil, ou é loucura minha? Ah, isso aí, mano! Muito bom, é isso aí. Você foi longe agora, hein? Mas é isso mesmo, cara. Mas É eu isso aí. bati o Que mais? olho e eu vi aquilo. É isso aí. Bradesco é brasilidade. Bradesco é uma empresa brasileira. Então, eles pegaram também a iconografia da bandeira para trabalhar com o logo. Tem mais coisa. Bora lá. Vocês conseguem. Essa caixa aí significa o quê? Ué, a caixa. E tinha uma definição pra A caixa? caixa Eu vermelha, imagino Ué, que a seja caixa que vai estar está aí em para todos os nada? cantos do país, de norte a sul, de leste a oeste. Hum. Mas por que tá arredondado, então, o Roberta, as duas pontas? Porque eu não sei, professor, mas eu vejo que ele está representando e que se você observar a estratégia do Bradesco, a cidade, por menor que seja, tem um Bradesco, tem em todo lugar. Então, tipo, tem nos 4 cantos do país. Por isso que eu relacionei 4 cantos, e sendo que está arredondado, né, em 2 cantos, assim. Mas eu não sei por que está arredondado, não, gente. Alguém ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu acho que esse negócio em cima, que parece uma árvore, né? A ponta da árvore parece que tá em movimento, assim. Então seria tipo esse negócio andando, sei lá, pelo meio do gráfico, eu não sei. Alguma coisa assim. O movimento, ele traz porque é a copa de uma árvore de verdade, tá? E ele causa esse movimento porque o vento bate na copa da árvore e a árvore mexe, certo? E que mais que dá? Por exemplo, a copa da árvore com os símbolos indica o movimento. Mas o que mais eles apresentam aí? Vai, quem acertar mais 1000 pontos. Eita, peraí. gente, eu não sei se é loucura minha, mas olhando assim de relance, eu vejo uma navezinha. Tipo, sei Uma lá, nave eu vejo uma nave. Uma nave, não sei. Sei lá, parece. É a É como nave se fosse o. é a nave da Xuxa, Miguel. Nave. Agora eu acho que eu posso pegar o Não, argumento do Mago, pode ser uma cidade e tipo sabe, um movimento em cima da cidade, eu não sei, um vento, uma coisa, sei Ninguém lá. associa com um abraço, gente. Olha um abraço aí, ó. Abraço. Nossa, agora eu tô chocada. Ninguém tá vendo um abraço? Abraço de alienígena, que não dá para distinguir onde é que tá os braços do corpo. A gente não faz essa. Ai, gente, olha, agora eu não tô vendo abraço aqui, não. Agora eu percebi. A gente não braços... pega sempre a mão direita e coloca por cima e a mão esquerda vai na cintura? Quando abraça? Conseguiram ver ou não? É tipo uma pessoa dando abraço com as mãos pra cima, né? Com as mãos pra cima.
Não, é para você só ver a copa da árvore, sem o tronco. Ah, tipo, é meio que simboliza, sei lá, o acolhimento pelos clientes, que estão sempre lá para abraçar, ajudar, tipo isso? É proteção, é carinho, é acolhimento, né? É tudo isso. Então tá muito voltado à questão desse acolhimento, tá? Então é Preciso aumentar meu basicamente isso, mas a repertório, gente vai... porque não tô vendo esse abraço aí, não. Tô com a Roberta. De verdade. Ai, Roberta, gente vamos do conversar céu. sobre isso Mas depois. enfim, vamos. Índice. Índice é o mais fácil de tudo, tá? Ele indica algo, né? Então, as nossas feições, eu coloquei aqui as feições, as expressões, né? A gente indica alguma coisa. Quando a gente está com o olho fundo, quando a gente está com o olho amarelado, indica o quê? Problema do fígado, não é? Crise. Cirrose. Uma coisa assim do tipo. O índice, ele é muito utilizado pelos médicos, pelas mães, por nós, pessoas normais. A gente sempre vê alguma indicação. Então, esse é um tipo de signo também muito utilizado por todos nós. Eles estabelecem uma associação de uma coisa à outra, através de uma experiência. Então, quando a gente sente o cheiro, por exemplo, eu vejo a fralda do Arthur, o bumbum dele tá maior do que eu deveria, ou a frente tá maior que deveria. Isso é um índice de fralda cheia. Se ele tá chorando logo depois que ele acordou, ele me indica que ele está com fome. Cada uma dessas coisas a gente vai aprendendo, então, com a experiência, né? Então, a gente precisa ter essa experiência com outra pessoa para entender os índices que essa pessoa aí propaga. Mas isso não só em relação humana, mas na relação também de formas, de design, tudo isso impregnado, tá? Esse tipo de signo, ele varia de acordo com o repertório também de cada pessoa. Então, eu poderia fazer um símbolo usando o meu corpo, mas vocês só entenderiam se já tivessem visto aquele símbolo em algum momento da vida ou compreendesse o seu significado. Outros exemplos aí de índices são nuvens negras no céu. Então, elas indicam chuva, né? Algo escrito no quadro que representa que alguém passou por ali. Então, expressões que nos indicam o que a pessoa está sentindo. Então, se a gente vê uma pegada no hall do elevador, uma pegada de um pé tamanho 45, isso indica o quê? Que alguém com um pé grande passou, né? Nada mais além disso. Mas, enfim, são coisas que nos indicam algum acontecimento, algum sentimento, tá? Ok? Sobre índice? Sim. Tranquilo? Então, fechou. Tranquilo. Estamos finalizando nossa aula, chegando, a gente viu as 3 vertentes. Então, a gente viu que a semiótica aplicada ao design, ela está mais próxima do que a gente pensa. Então, analisar maneiras de transmitir informações, sensações por meio do design gráfico, ela faz parte da semiótica. Então, vale a pena ver um pouco desse conceito aí ao pensar nas novas coisas que vocês vão produzir, nas novas coisas que vocês vão criar. Estudar os ícones, os símbolos, os índices, que são as 3 vertentes aí da semiótica, pode ajudar você a comunicar com mais efetividade e também com mais criatividade, com mais variedade. Às vezes a gente fica na mesmice, né? E sempre coloque na cabecinha de vocês aí do conceito da Gestalt, menos é mais. Então, no estudo da semiótica, nesse sentido do menos é mais, ele é bem qualificado, tá? Porque a intenção de tudo isso é comunicar em si, né? A interpretação visual é muito importante e pensar no que você quer despertar no outro, na pessoa, no consumidor, é essencial. Às vezes a gente faz uma coisa pra gente e a gente sabe que a outra pessoa não vai entender bulhufas. Então não faça para você, faça para o outro, a não ser que o seu conceito seja simbólico. Aí a pessoa vai
ter curiosidade para entender essa simbologia, né? A gente podia pegar lá vários logos, o da Nike, de vários outros lugares, para a gente entender cada concepção de cada logo. E a gente partiria desses três tipos de signos: ícone, índice e símbolo, tá? Então, resumão, para a gente só revisar para ver se vocês estão tops aí de linha, tá? Então, a semiótica estuda o signo em si. O signo é qualquer coisa que você percebe. Pode ser o cheiro, pode ser o som, pode ser uma forma, pode ser uma temperatura. Você tem que ter uma percepção desse signo, tá ok? Quanto à definição de signo. Ok. Coloquei mais simples aqui para vocês entenderem. É um resumão geral mesmo. 3 tipos de signos nós temos, que são as 3 vertentes. A gente tem ícone, que tem que ter uma semelhança física com a ideia que ele representa. Então, vou pegar aqui para vocês rapidamente, tá? Vocês seguem aqueles publicitários criativos? Eu sigo. Legal. Vou mostrar aqui para vocês. Esse símbolo, quem criou foi o Pedro Paneto. Ele é um design gráfico muito foda e que trabalha com... Nossa, mas não ficou legal, né? Nossa, tá muito ruim. Deixa eu tentar pegar da internet aqui. Que trabalha com proporção áurea. Mas ele utilizou o estudo da semiótica para elaborar esse símbolo aqui. E aqui tá melhor. Cadê? Pronto. Estão vendo melhor? Ó, à sua esquerda era como eles utilizavam o logo deles, tá? E a sua direita é como ficou o redesign da marca. Agora eu quero que vocês analisem o lado esquerdo e o lado direito. E falem para mim o que é índice, o que é símbolo, tá? E o que é ícone. Valendo. Coloquei até a colinha aqui para vocês. Ícone. Qual dos dois é um ícone? O primeiro. Ele tem mais associação do que o segundo, Roberta? Se tem mais associação... O que você vê no segundo? O segundo... São linhas, né, que formam o mesmo ícone que está no primeiro. Só que aí é um galo? É um galo. É um galo. Beleza, mas você associa mais o primeiro ou o segundo como ícone? Eu associo mais o primeiro. Primeiro, beleza. O primeiro você vê um galo em si, não vê? Exatamente, muito mais facilmente. Está representado. Isso mesmo. Então, fechou. Ícone, primeiro, é um tipo de logo que tem a vertente da semiótica como ícone, certo? Certo. Ele tem algum tipo de índice aí?
que ele me indica? Que o galo é o mascote da comunicação. Aí tá fazendo semelhança com o publicitário? Exatamente. Isso é um índice? Certo? Sim. É uma indicação de uma manifestação artística que o galo simboliza o comunicador, aquele que acorda para anunciar, certo? Então, ok. E o símbolo? Ele está enquadrado em qual aspecto? Ele tá nesse segundo aí, né? Que tipo é só os traços. Exatamente. Se eu mostrar só esses traços para todas as pessoas que não têm esse antes, elas vão ficar tipo, hã? Que é isso? Sim ou não? Sim, elas não vão assemelhar de primeira. Até que alguém explique. Exatamente. O Pedro Paneto ele ganhou um prêmio internacional em relação à criação desse logotipo dos publicitários criativos com relação à proporção áurea. Então, vocês vão ver que isso daqui foi um estudo muito mais afetuoso do que pegar esse mosaico aqui do galo e colocar lá. Então, depois dê uma pesquisada no YouTube, entre lá, pesquisem Pedro Paneto, e aí vocês vão ver um pouquinho da concepção dele, da forma para que ele tivesse a criação aí do símbolo em si, tá? A gente tem 3 tipos de funções no design, e a gente vai ver isso um pouquinho para frente. A gente tem a função estética, a gente tem a função prática, e a gente tem a função simbólica. Faltou um C aqui. Quando a gente fala da função design simbólico, a gente está falando de semiótica, tá? O símbolo, ele se enquadra aqui em tudo, certo? Afinal de contas, a comunicação em si, as marcas em si, elas utilizam muito da vertente de simbologia para produzir aí o seu valor, certo? E aí, o que vai ter de atividade para a gente desenvolver com base no estudo da semiótica? Eu quero que vocês elaborem um cartaz A3, falando sobre a importância da higienização das mãos e o uso da máscara. Mas eu quero que vocês utilizem as 3 vertentes. Eu quero uma vertente iconográfica, de índice e de símbolo, na mesma peça. Então, vocês vão elaborar o design da peça e vão utilizar ícones, índice e símbolos. Fechou? Fechou. Então, fechou. Então, coloquem isso em prática. Um cartaz bem bonito daí sobre o coronavírus, falando aí dessa importância da higienização das mãos e do uso da máscara. Hoje é o Dia Internacional de Higienização das Mãos. O Conselho aí de Saúde vinculou essa data ao Dia da Higienização das Mãos. E a gente precisa falar também sobre a importância do uso da máscara, que a partir do dia 7 é obrigatório no estado de São Paulo. Então não importa mais se é no transporte público ou não, em qualquer lugar que você esteja, tem que usar máscara. Então, sejam criativos, me surpreendam aí em relação à criação desse layout que contenha ícone, índice e símbolo. Beleza? Dúvidas? Beleza. Para quando? Semana que vem. Ai, que susto! Mas pode assim? Sem avisar? Já fala que é para semana que vem? Ué, o Miguel perguntou, eu respondi. Da próxima vez nem pergunto. Obrigada, viu, Maurício? Ô, Vocês professor. têm mais 1h30 de aula prática. É só colocar a mão na massa agora. Professor, tem como voltar na tela onde está a descrição do índice? Índice. Que eu estava copiando aqui, mas eu não concluí, aí eu vou tirar um print para eu terminar de copiar. Tá bom assim? Ótimo.
Prontinho, obrigada. Fechou. Dúvidas, galera? É em A3, né? Que eu não anotei. Em A3, compridinho. Beleza. Cartaz mesmo. RGB, né? Cartaz, impressão. Beleza. Então é CMYK. Muito bem. Tá bom, entendido, obrigada. Algo mais, meus queridos? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não, aqui tá tranquilo. Tranquilo. Aí sim. Então, fechou. Qualquer coisa, estou disponível. Só mandar mensagem. Desenvolva aí o trabalho. E aí, semana que vem, a gente vai discutir cada um, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Fiquem com Deus. Thanks, teacher. Fique com Deus Boa também. noite, Boa noite, gente. galera. Boa noite, Até amanhã. obrigada. Abraço, abraço, abraço.